Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô morrendo de saudade, tá? Hoje nós vamos iniciar as nossas aulas online, tá? Como que elas vão funcionar? Todo dia, às 8 horas da manhã e à 1 hora da tarde, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp a nossa organização do dia. Na organização do dia, nós vamos ter as aulas, ok? Nós vamos ter as aulas daquele dia. Hoje, segunda-feira, nós teremos língua portuguesa, matemática e educação física. Eu vou deixar aqui no cantinho como se fosse lá no quadro que a prof deixa, né? Só não vou conseguir apagando porque já está escrito de canetinha. Bem, então, partindo dessa organização, às 8h30 e à 1h30 eu vou iniciar as aulas online ao vivo. A transmissão será ao vivo, mas se você não puder assistir no momento em que eu estou dando a aula, você terá um vídeo para assistir, um vídeo que vai ficar gravadinho, ok? Você vai poder assistir a hora que você puder e quantas vezes você quiser. Então, como vai funcionar, tá? Essa primeira semana a gente vai fazendo uma adaptação. Eu coloquei poucas atividades para a gente ir pegando o nosso ritmo novamente. Mas, conforme vão passando os dias, a gente vai ter que dar uma acelerada, né? Então, hoje nós temos as aulas de língua portuguesa e vocês já receberam lá no grupo a organização. Então, nós vamos começar com as páginas 48 e 49, tá? Ai, prof, mas a 48 a gente já fez. A gente fez a atividade número 4, que era referente à separação silábica que nós estávamos trabalhando antes, né? Mas hoje nós vamos começar com o uso do R e dos dois R's, do S e dos dois S's, tá? Então, as palavrinhas com R, quando o R está no início da palavra ou no meio da palavra, ele tem um som forte. Quando ele está no meio da palavra sozinho, ele tem um som fraco, que a gente diz que é o som brando, mas a gente pode dizer que é fraco, tá? Não tem problema. Então, se eu falar, por exemplo, a palavra barato, uma coisa barata, barato, o meu som, ele tá saindo daqui, ó, ra. Então, eu vou usar um R. Agora, se eu falo caro, caro, também o som é fraco, né? Um R. Mas se eu falo carro, o som do R já fica um pouco mais forte, né? Ele tá vindo daqui da minha garganta. Então, eu vou utilizar dois R's. Ó, agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Barato, barato. Caro, carro. Rua. E calor. O R, no final, ele também faz um somzinho aqui, ó. Né? Mas ele é mais fraquinho também. Porém, vocês têm que prestar atenção quando ele tá no meio. Se ele tiver o som fraco, um R só. Se ele tiver o som forte, dois R's. No começo, é sempre um R que a gente usa e ele também vai ser forte, ok? Então, agora eu vou deixar aqui, tá bom, né? Aqui, para vocês darem uma visualizadinha. Então, agora a gente vai partir para a atividade da número 5 da página 48. Nós vamos ter um quadrinho com algumas palavras. Algumas palavras, ou o R vai estar no início, ou ele vai estar no meio, com dois R's ou com um R só, tá? Então, redondo, maroto, risonho, careca, marrento e arrepiado. O que nós vamos fazer? Embaixo nós temos outro quadrinho com 3 colunas. Na primeira coluna, vocês vão ter que copiar duas palavras que tem um R no início da palavra. Na segunda coluna, palavras que tenham dois R's. E na terceira coluna, palavras que tenham um R no meio da palavra, tá? Como ele tem um espacinho para duas palavras de cada, tá ali no quadrinho, é só copiar. E ali embaixo tá pedindo para vocês pintarem nesse quadrinho mesmo que vocês fizeram, nessa tabelinha que vocês separaram as palavras, vocês vão pintar com a mesma cor
todas as palavras que tiverem o mesmo som do R. Por exemplo, se o R for forte, em 3 palavras da mesma cor. Se o R for fraco, em 2 palavras, troca de cor e faz essas 2 palavrinhas da mesma cor, tá? Naquele quadrinho que vocês fizeram a separação das palavras, que vocês colocaram palavras com R no início, 2 R's ou R no meio, ok? Então, essa atividade da página 48 tá molezinha, né? Agora, a gente vai falar da letra S e o 2 S's. É quase o mesmo processo do R, só que o S, quando ele tá junto, os 2 S's, ele tem um som mais suave, não tão forte. Então, o S no início da palavra e os 2 S's no meio da palavra tornam um S suave, o sonzinho que a gente conhece, certo? Sapo, sapato, amassado. Então, já se o S tiver no meio de 2 vogais, daí a coisa muda de figura. O S vai ter som de Z. Muito bem. Agora vamos ver aqui o esqueminha, ó. Assado. Para o som ficar suave, eu preciso colocar os 2 S's. Casado. Olha, percebam que o S está no meio, está entre as 2 vogais A e A. Então, se ele está no meio dessas 2 vogais, ele fica com som de Z, ó. Casado. Sapato. O S no começo é o mesmo som dos 2 S's no meio da palavra. Agora, nós temos um exemplo da palavra casas. Ela está no plural, é mais de uma casa, né? Então, casas. O S, que está no meio das 2 vogais, tem o som de Z. Mas o S, que está lá no final, ó, ele faz aquele som da cobrinha que a gente chama, né? Então, casas. Esse daqui, eu vou colocar aqui, tá bom? As mãos, ele ficou um pouquinho torto, né? Ele vai ficar ali só para ilustrar o que a gente acabou de falar. Na atividade número 6 da página 49, vai ter um quadrinho com as palavras com S e 2 S's. Assim como nós fizemos na 48 com R e 2 R's, a gente vai ter algumas palavrinhas ali, tá? Que é sardento. Sardento, uma pessoa que tem sardas na pele. Liso, grosso, sonhador, dengoso e apressado. Bem, essas palavrinhas, vocês vão ter que fazer o seguinte: pintar com a mesma cor as palavras, ali no quadrinho mesmo, as palavras que possuem o som de Z. Lembra que eu acabei de falar? Aquela que está aqui no meio entre as 2 vogais? Então, essa você vai pegar um lápis de cor e pintar as palavras que têm o som de Z da mesma cor. Só. Aí na letra A, vocês vão responder. Nas palavras pintadas, essas que vocês pintaram no quadrinho, o S está no início da palavra, no meio das palavras ou entre vogais? Se tiver uma alternativa certa, você vai assinalar aquela. Se tiver mais de uma, pode assinalar mais de uma vez, tá? Na letra B, tá dizendo assim: nas palavras, o SS aparece no início da palavra, nem o S, SS, nem o R, RR, inicia nenhuma palavra e nem termina também, tá? O SS aparece no meio das palavras, entre vogais? E na letra C, o S tem o mesmo som de 2 S's em sagaz, seguro, abusado ou pesado. Você vai assinalar as palavras que o S tem o mesmo som dos 2 S's. Lembra? 2 S's e S no início. Então, aí depois vocês vão ter um quadrinho com uma breve explicação de tudo aquilo que eu já estou falando para vocês, tá bom? E na número 7, vocês vão completar as palavras
com um R ou dois R's, um S ou dois S's. Eu vou dar uma dica, tá bom? A primeira coluna é R ou dois R's. A segunda coluna é S ou dois S's, tá bom? Então as palavras são camarada, respeitoso, correto, carinhoso. Agora a segunda coluna, abusado, sonhador, sossegado e amassado. Aí vocês vão decidir um S se tiver no começo, dois S ou um S se tiver no meio. Depende do som, né? Então, essas duas páginas a gente fechou a primeira aula. Como eu falei para vocês, é um momento de transição, a gente precisa ir aos pouquinhos, tá? Então a gente vai partir para a segunda aula. Essa segunda aula, ela vai ser uma aula de percepção. E aí nós vamos, como a gente já trabalhou também sinônimos e antônimos, e eu falei para vocês, às vezes eu vou pular algumas páginas, depois eu posso voltar ou não, porque neste momento eu estou dando prioridade para os conteúdos que são mais importantes a gente ter o conhecimento, tá bom? Para a gente não ficar prejudicado nesse momento. Aí a gente vai virar as páginas até chegar na página 56 e 57. Bem, a página 56 e 57, ela não está assim trabalhando exatamente a ortografia das palavras, né? A escrita, a forma como se escreve, não. Mas ela é tão importante porque ela trabalha muito a percepção de vocês. Então, uma leitura de imagem, ela é tão importante quanto uma leitura de palavra. Porque quando a gente lê palavras, a gente está vendo o que está escrito e a gente já faz uma relação com o que a gente conhece. Por exemplo, se eu falo bola, vai ter gente que vai pensar numa bola pequena, vai ter gente que vai pensar numa bola da Copa do Mundo, vai ter gente que vai lembrar da bola que tem em casa, né? Então, a gente já faz uma relação. Agora, quando eu estou vendo uma imagem, eu percebo aquela imagem, mas eu tenho que me atentar aos detalhes dela. Como, por exemplo, o que tem de diferente dessa imagem com uma outra imagem, fazer um comparativo, ou comparar essa imagem com uma imagem que eu tenho na minha cabeça também. Então, na página 56, nós temos a fotografia da escola do passado. Vocês vão observar, então, no livro de vocês, essa imagem é melhor do que no meu livro. Então, vocês vão ter uma percepção melhor que a minha, tá? Aí vocês vão observar bem essas imagens, vão ficar pensando nessas imagens. Será, né, o que tem de diferente dessa imagem que está relacionado com o meu dia a dia, ou como é a minha escola? Minha escola é igual a essa aqui, a escola dessa fotografia? E vão responder as questões. Bem, a número 1 está perguntando: o que a fotografia revela sobre essa escola do século passado? Bem, o que ela está revelando? O que ela está mostrando para você? Como ela era. Claro que a gente não vai ter a percepção de como ela era no dia a dia. A gente vai ter a percepção de como ela era em relação à nossa escola. A nossa escola, na nossa escola, né? Que eu dou aula e vocês são alunos. Ela é composta de uma sala só de meninos? A professora tem essa postura mais séria, mais rígida? As carteiras são divididas entre 2 alunos? Será que eu consigo fazer um círculo com essas carteiras se eu quiser dar uma aula diferente nessa imagem? Então essa é a percepção que vocês vão ter ao observar a imagem, tá? Relacionar com a escola que vocês conhecem, que vocês estudam, tá bom? Tomar aguinha, né? Que é bom. Então, na número 2 está perguntando o seguinte: quais elementos da fotografia comprovam que ela é antiga? Bem, primeira coisa que a gente observa, né, na fotografia é que ela está em preto e branco.
Então já é um indício de que ela é antiga. Outros indícios de que ela é antiga pode ser a roupa que eles estão usando, né? O jeito organizado da escola, da sala de aula, onde eles estão um atrás do outro, estão com uma posição, alguns meninos nem estão sorrindo, né? Se eu vou tirar uma fotografia lá da nossa sala, o que vocês vão fazer? Não é? Fala pra mim. Então, aqui, essa fotografia, ela tá organizada, né? Até agora falando nisso, eu pensei assim, imaginei a gente lá tirando uma foto na nossa sala. Ia ser muito engraçado, né? Então, na página 57, vocês vão responder a número 3 e a número 4. A número 3 pergunta assim: alguém já lhe contou sobre a escola de antigamente? Se alguém já lhe contou, você vai responder sim. Se ninguém nunca lhe falou, você vai responder não. Pode não ter sido eu, pode ter sido a professora Bianca o ano passado, ou a professora da outra escola, ou uma tia, ou uma avó, ou o papai, ou a mamãe. Alguém já falou como era antigamente? Se sim, você vai responder. Que informações você sabe sobre ela? O que essa pessoa te falou? Se não, se você nunca ouviu falar das escolas de antigamente, você não tem o que explicar, então vai ser só não. Aí, prof, tem 3 linhas para isso? Tem 3 linhas, mas você não precisa usar todas as linhas, né? Desde que você consiga explicar aquilo que você quer passar. E a número 4, você gostaria de ter frequentado essa escola retratada na foto? Sim ou não? Se você gostaria, você vai ter que explicar o porquê você gostaria. O que você acha legal lá na escola do passado, de antigamente, que faria você querer estudar naquela época. Se não, você também vai ter que explicar o motivo pelo qual você não gostaria, que você gosta mais e prefere estudar nas salas e nas escolas de hoje em dia, tá bom? A número 5, ela deveria ser uma fotografia. Agora eu tô lembrando lá da fotografia que eu falei pra vocês que a gente ia fazer um monte de careta, né? Até porque a gente não sabe se é totalmente certinho. Então, essa número 5 a gente não precisa fazer, infelizmente. Porque se a gente estivesse na escola, a gente tiraria a foto, eu ia pedir pra Larissa mandar revelar as fotos pra gente colar. Mas como a gente não tá, então vocês podem fazer assim, ó. Se vocês quiserem, desenhem a turma. Mas não precisa ser um desenho todo mundo tem que aparecer assim, como se fosse a fotografia. Mas você pode desenhar um dia, você pode desenhar você e mais 2 amigos, no outro dia mais 2, né? Pra não cansar. Mas se não quiser, se estiver muito, cansadinho, não precisa, tá? É só se você quiser mesmo. E com isso, a gente encerra a aula de língua portuguesa, tá? Do dia de hoje, de segunda-feira. Como eu falei para vocês, a gente tá indo devagar para ver vocês pegarem o ritmo novamente, né? Já que a gente tá um pouquinho parado esses dias todos, né? Então, agora eu vou dar um lembrete. Lembre-se. R no início da palavra e 2 R's no meio da palavra tem o som forte. O R no meio da palavra tem o som brando ou fraco. Lembrando agora, lembre-se. O S no início da palavra e os 2 S no meio da palavra tem um som suave. O S entre ou no meio de 2 vogais tem som de Z. Isso para ficar na memória de vocês. E se vocês tiverem dúvidas, voltem para assistir o vídeo, pausem na parte que a prof falou, anotem, tá? Não tem problema. Ou podem olhar o vídeo quantas vezes vocês quiserem, tá? E aqui eu vou encerrar a aula de língua portuguesa e vou fazer um novo vídeo para a próxima aula, tá bom? Um beijo
Amo vocês.